Bom dia. Deixa eu só resolver uma questão técnica aqui primeiro. Filha, você vai ter que vir aqui para ligar. É que a digital tá com o dedo dela aqui no computador. Pronto? Obrigado. Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso culto desse dia. Hoje nós estamos no 24º domingo, no período de Pentecostes. Nós estamos quase finalizando o período do ano da igreja. Daqui a mais 2 semanas, ou 3, nós já estamos aí finalizando esse período do ano da igreja. E dia 28, no final desse mês, o último domingo, para o calendário da igreja, a gente já estará entrando em outro. O primeiro domingo de Advento já também. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque a leitura bíblica desse dia, ela também tem esse olhar pensando nessa ideia do calendário litúrgico que a Igreja Luterana segue, apontando para o fim dos tempos, mas apontando também sempre para a ressurreição, para a esperança que há em Cristo. Então, as leituras bíblicas do ano eclesiástico, elas também têm esse olhar assim de um princípio, meio e fim. E é o que a gente vai ver, então, neste dia de hoje. E assim a gente chama, então, todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse nosso culto. Hoje, na confissão de pecados, nós temos a participação do nosso irmão Gelson Gomes. A leitura bíblica e a oração será conduzido pela Juliane. Também temos a Daiane na participação também da distribuição da Santa Ceia. O nosso músico desse dia é o Paulo. Estou vendo a Jane também ali em cima, Muito bem. Aí nós temos as doações desse dia também, as nossas participações, o vinho, o seu Hermes, as flores, a Zenir. Na recepção nós temos a dona Fátima Silva e também a Neiva Oliveira. Na recepção do departamento de evangelismo, a Kathleen e também a Vilma. Eu vou dirigir a liturgia e a mensagem nesse dia. A gravação do nosso culto está sendo realizada pela Elizabeth. A escola bíblica será conduzida pela dona Edi e também pela Kátia. Na escola de confirmandos, a dona Nessi e a Liliana. E também prepararam para nós o chá e também o café desse dia, para nós também nos confraternizarmos após o culto, o Malco e também a Andréia. E assim nós iniciamos o nosso culto também agora louvando a esse nosso Deus com a música Senhor meu Deus.
Iniciamos este momento de culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, convido a cada um de vocês que está aqui, as pessoas que nos acompanham também depois no culto gravado, a também nos colocarmos diante de Deus, confessando a Ele os nossos pecados. Confessamos nossos pecados. Senhor Santo Deus, novamente venho à Tua presença para confessar o meu pecado. Aflito, não tenho descanso, pois sei que em meu coração fiz o que Tu detestas. Confesso, Senhor, que mesmo tendo prometido mudar o meu viver, eu não fui capaz de fazê-lo. Mesmo tendo recebido poder pela ação do Espírito Santo na palavra e na Santa Ceia, eu confesso que minhas atitudes, pensamentos e palavras são contrárias à Tua vontade. Confesso, Senhor, que por omissão, preguiça e vergonha, não fui o bom exemplo para o meu próximo. Mais do que isso, fiz o mal às pessoas que estão à minha volta, pois odiei, ofendi, cobicei e roubei. Para meu pesar, Senhor Deus, eu confesso que não cumpri nenhum dos Teus mandamentos sequer. Por mim mesmo, não consigo e não posso dar propósito à minha vida. E com pesar que confesso estes meus pecados e todo mais que tenho carregado comigo e que me tem afastado ainda mais de Ti. Confrontado pelo rigor e clareza da Tua lei, eu percebo quão pecador eu sou. Minha consciência e meu coração padecem angustiados frente ao único destino que mereço, a condenação eterna por conta da minha desobediência. Por tudo isso, venho suplicar-te o Teu perdão. Senhor Deus Todo-Poderoso, que mesmo da altura em que habitas, te importas com o ser humano e comigo, de modo que não descansa nem dormita. Durante 24 horas do dia, 7 dias da semana, Tu me guardas e amparas. Com tristeza, admito que não sou capaz de corresponder a tamanho amor, e só posso confiar em Tua fidelidade e misericórdia para a salvação da minha vida, da minha alma. Porque Tu és fiel, enviaste o Salvador prometido, e sobre Ele foram colocados todos os meus pecados e máculas. Não só os meus, mas o de toda a humanidade e de todos os tempos. Sei que este Salvador foi capaz de pagar por cada um desses pecados com seu sofrimento e morte. E ao cabo, esse sacrifício quitou toda a minha dívida contigo. Obrigado, Senhor, meu Salvador. Amém. Que bom é a gente saber que nós temos um Deus amoroso, que mesmo sendo nós pecadores, Ele olha para cada um de nós, para a nossa situação, e Ele nos envia Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz em nosso resgate, em nossa salvação. E nesse momento, então, eu também pergunto a vocês: vocês estão realmente arrependidos dos vossos pecados? Vocês têm o sincero e o firme desejo de corrigirem a vossa vida com o auxílio de Deus Espírito Santo, se a digam sim. Então agora também como ministro da palavra, eu vos anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os vossos pecados. Vão em paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. A leitura bíblica desse dia é a de 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 24, que também serve de base para a nossa mensagem desse dia. Onde lemos: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali.
Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo, uma tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar. Alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou, e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o menino está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Até aqui a leitura de hoje. Cantamos o próximo hino enquanto as crianças e as professoras da escolinha se dirigem até aqui à frente. Tudo bem com vocês? Que bom, a gente fica feliz de ver tantas crianças aqui reunidas para a gente agradecer e aprender mais sobre a palavra de Jesus, né? Então vamos fazer uma oração para poder ir para a escolinha, certo? Então tá, vou falar e vocês repetem, pode ser? Então tá. Então, Jesus, nosso amigo,
Muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, reunidos com os nossos amiguinhos para aprender mais história sobre a nossa salvação. Abençoe a nossa aula e os nossos professores. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez. Que bom a gente também poder mais uma vez estudar a palavra do Senhor, né? Nesse dia eu estou dirigindo o culto porque o pastor Nathaniel e algumas pessoas da nossa liderança foram para a cidade de Toropi para a reunião do Conselho Distrital, né? Que depois de um longo período agora, então voltou a ter também nossa primeira reunião aí presencial num período de quase 2 anos, né? Também. Mas eu gostaria então hoje de pensar um pouco e ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre o tema proposto, que vem de um dos versículos, que é o versículo 18 do nosso texto ali, que a Juliane leu nesse dia, que traz essa pergunta: vieste lembrar-me o meu pecado? O texto bíblico diz assim: então ela disse a Elias, aquela viúva de Sarepta: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Então, este tema, vieste lembrar-me o meu pecado? Interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Essa semana, nós tivemos o dia de finados. Algumas pessoas têm o hábito de ir para o cemitério, né? Existem hábitos diferentes em relação ao dia de finados em cada cultura, para cada pessoa. Talvez você também lembrou de alguma pessoa nesse dia de finados, né? Algum ente seu, um familiar, um amigo, alguma pessoa. Não é costume nosso da Igreja Luterana orar pelos mortos e nem acender vela para eles. Por quê? Porque a gente entende que Deus dá essa chance, essa oportunidade, enquanto a pessoa está viva aqui nesse mundo. Por isso a gente também sempre precisa lembrar da nossa importância como igreja, da gente se fortalecer também na palavra de Deus, enquanto nós estamos vivos, e também de falarmos então do amor de Deus também para as outras pessoas. Mas além disso, o texto bíblico ele faz parte, então, como a gente falou no início do culto, dessa parte assim que a gente está caminhando agora para o final do calendário da igreja. A nossa igreja ela segue um calendário e esse texto bíblico, então, ele aponta para isso, assim, ó, que a morte, ela também faz parte da vida. Ou seja, aqui a gente tem o princípio, o meio e o fim, mas que Deus também nesse interim, ele vai cuidando da gente. E mais do que isso, a gente precisa lembrar aí que esse texto bíblico também fala da ressurreição, né? Ele também fala a respeito disso, tá? Quando a gente pensa um pouquinho sobre morte, hoje algumas pessoas colocam uma fitinha quando estão de luto, às vezes no seu perfil lá do Facebook, do Instagram, né? Eu coloquei uma fitinha aí na nossa imagem também, uma fitinha preta, né? Hoje é comum, Novembro Azul, o pessoal às vezes usa uma fitinha azul. Outubro Rosa,
uma fitinha rosa. Setembro amarelo, uma fitinha amarela, né? E às vezes diante da morte também, imagina se estou de luto eu usasse uma fitinha preta. Então as pessoas geralmente estampam nas redes sociais. A morte, ela traz muitas lembranças para nós, e cada um tem as suas, em relação à questão de como lidar com a morte, o que você já viveu com a morte, relacionada também com ela. Como pastor, eventualmente a gente também lida com a morte de membros, a morte de amigos, a morte de pessoas. E é interessante essa ideia até mesmo associada à figura do pastor, por exemplo. Há muitos anos atrás, lá no outro milênio ainda, quando eu fiz o meu estágio numa cidade lá do Brasil Novo, no Pará, uma vez eu fiz um enterro de uma mocinha, uma menininha de 9 meses, 8, 9 meses. Ela tinha síndrome de Down e veio a falecer. E é interessante que depois disso, eu ainda fiquei em estágio lá, mais uns 4, 5 meses, cada 15 dias eu ia lá para o interior, já era o interior, mas era mais interior ainda, para dirigir culto lá numa localidade. A mãe daquela menina que eu tinha feito o enterro, quando ela me via de longe, porque a igreja ficava no meio de um pasto, e o pessoal vinha caminhando de longe, né? E quando ela me via, às vezes ali já pela igreja, pela porta da igreja, né? A gente às vezes recebendo o pessoal, ela me via de longe e ela começava a chorar. E chorar mesmo. Não era só um choro contido. Ela chorava de prantear. E um dia ela veio para mim e falou assim: olha, pastor, eu queria pedir desculpa para o senhor, mas toda vez que eu vejo o senhor, eu lembro do dia do enterro. E é interessante a gente pensar nisso, né? Às vezes uma pessoa que a gente vê pode fazer a gente lembrar da morte. Mas tem muitas outras coisas que fazem a gente lembrar, por exemplo, da morte ou de uma pessoa. Quando você viaja, você vê uma cruz na beira da estrada, você lembra que ali alguém morreu. Quando você passa diante dos vários cemitérios que tem em Santa Maria, a gente lembra que várias pessoas morreram. Mas é interessante a gente pensar assim, mesmo que a morte ela está aí, e nas notícias todos os dias, essa semana, por exemplo, a gente ouviu notícias de morte, né? E todos os dias, e agora na pandemia, as pessoas todos os dias estão falando notícias de morte. Para nós cristãos, a gente bota uma baita de uma vírgula aí, porque a gente sempre poderia pensar assim e lembrar também que diante da morte, nós temos uma mensagem que é conforto para nós. E diante da morte, a gente tem uma mensagem que pode ser conforto para esse mundo. Por quê? Porque muitas pessoas, diante da morte, elas perdem o chão, elas não conseguem, às vezes, seguir adiante. Às vezes, elas até precisam ser encaminhadas para um tratamento, para um apoio profissional, para uma terapia, e não é errado. Mas a gente, como cristão, a gente tem uma esperança que vale já para essa vida. E a gente também, como cristão, tem uma esperança que pode sempre ser falada, anunciada diante da morte. Mesmo que seja muito difícil para muitas pessoas lidarem com ela. Quando a gente olha mais específico para o texto bíblico do dia de hoje, a gente vê como também Deus, ele conduz as questões, às vezes, que estão relacionadas com a morte e com a vida. Ali a gente tem o início da história de um profeta chamado Elias. Elias é uma figura, assim, dentre os profetas, muito conhecido ao longo do Antigo Testamento. Inclusive, no tempo de Jesus, no Novo Testamento, Elias ele é citado algumas vezes também, né? Os feitos dele e tudo mais. Inclusive, por exemplo, quando apareceu João Batista, aquele que apontou para Jesus Cristo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, algumas pessoas achavam que João Batista fosse uma espécie de um Elias. Por quê? Porque o Elias era um profeta assim, que tinha uma grande estima entre os judeus, entre os hebreus. E o que acontece? A missão do Elias, ela não foi fácil. Então vamos olhar agora esse texto ali especificamente. O Elias, ele teve uma missão para falar no período de um rei chamado Acabe. E ele deu uma notícia ruim para o Acabe. Olha, Acabe, por causa da tua falta de fé, por falta da tua questão da falta de confiança em Deus, Deus ele vai castigar o povo, a nossa nação. E como?
ele vai mandar uma seca. O início do texto que a gente ouviu, né, falava disso, olha, Deus não vai mandar orvalho e não vai mandar chuva. E essa seca, ela durou mais ou menos 3 anos e meio no tempo de Elias. Por que Deus também manda essa seca? Porque o povo, os próprios judeus, os israelitas, os hebreus, o povo que era para olhar para Deus, eles se esqueceram de Deus. E eles passaram a confiar em um outro Deus que era comum ali dos povos vizinhos, conhecido como Baal. E o Elias vai lá, aponta para Acabe, porque o Acabe era um dos responsáveis por isso. Inclusive o Acabe e a esposa dele, a Jezabel, eles foram financiadores dos profetas desse Deus Baal. Eles pagavam os profetas, mantinham eles, né, com os recursos, digamos, provenientes dos recursos do Estado, para que eles se mantivessem. E é interessante que nisso o Elias, ele diz assim, olha, Acabe, Deus está castigando o teu pecado e o pecado do povo. E ele vai mandar uma seca. Mas Deus também falou assim para Elias, agora depois que você deu essa mensagem, você vai se esconder, você vai para bem longe daqui. Primeiro ele foi parar na beira de um riacho, já nas extremidades daquilo que se entendia pela nação israelita. E depois é interessante que quando o riacho também seca, o Elias ele vai para um outro lugar mais ao norte, em outro povo, e ali ele fica. E Deus falou assim, ó, lá vai ter uma viúva que vai cuidar de ti. Aí é interessante a gente também pensar nisso. O Elias chega lá e parece até meio irônico, né? Ele vai lá e pede água. A mulher vai e busca água. Ele diz, mas ó, quando você voltar, traz junto um pouco de comida para mim também. E é interessante, ela até diz, olha, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou preparar uns bolinhos aqui para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Eu digo, parece irônico, porque era assim, ó, uma viúva, normalmente naquele tempo, ela não tinha amparo social. E ela vivia muitas vezes ou de uma herança que o marido deixava, ou ela vivia muitas vezes daquilo que os filhos também agora providenciavam para ela. E é interessante, chega um homem adulto ali e pede para essa viúva, me dá um pouco de comida. Então, dentro daquela sociedade, isso não era comum, né? Um homem adulto ir se hospedar na casa de uma viúva e ainda pedir comida para ela. Olha, e você que vai providenciar para mim. Aí a gente também tem que lembrar, assim, o texto bíblico, ele não diz bem claro, mas no original hebraico dá a entender que essa criança dessa viúva ainda era pequena. Porque diz assim, ó, que ela tinha um filho no colo e que o Elias pegou, diz o texto bíblico, pegou ele no colo, levou para o andar de cima da casa, né, orou, tudo mais, e a criança ressuscitou. E depois ele, no colo ali, ele devolve para ela. Então provavelmente não era ainda, né, um adulto, vamos dizer assim, não era um jovem ainda. Também. Então, provavelmente era uma criança, a gente pensar nisso também. Mas é interessante que nesse desenrolar ali do Elias, quando ele vai lá para essa viúva, né, ele também lembra uma promessa de Deus. Ele diz assim, olha, nunca vai faltar azeite na tua vasilha. E nunca vai faltar farinha na tua tigela. Enquanto a gente estiver nessa seca aqui, ó, por mais difícil que esteja certa de uma coisa. Deus vai continuar cuidando da gente. E é isso que a gente pode, em primeiro lugar, até pensar. Diante da nossa vida, diante às vezes das notícias de morte, diante daquilo que muitas vezes incomoda a gente na nossa vida, a gente sempre pode lembrar assim, olha, não vai faltar farinha na tua bacia, no teu pote, e não vai faltar azeite na tua tigela. Deus continua cuidando sempre de cada um de nós. Entre os altos e baixos da nossa vida, às vezes a gente tem mais fartura, às vezes algumas coisas podem até faltar para a nossa vida. Mas Deus sempre está dando condições para a gente pensar, repensar e a gente olhar com gratidão, agradecer a Deus e dizer assim, olha, poxa vida, como é que Deus tem dado o que a gente precisa para a nossa vida? Naquele momento eles precisavam daquilo ali. O Elias, aquela viúva, aquela criança, não adiantava eles ter uma semente para plantar.
porque não ia dar mesmo por causa da seca. Não adiantava eles terem grandes sonhos diante da situação que estava ali diante deles. Por quê? Porque eles, inclusive, a fala da própria viúva era: a gente vai comer e depois a gente vai morrer. A gente está só esperando o dia da morte. Mas é interessante que Elias, a presença dele, mas ele faz também lembrar isso, que Deus vai continuar providenciando. Como é que aquela viúva também recebe o Elias? Lá no texto que a gente ouviu, diz assim, que ela diz, o teu Deus mandou você vir aqui. Isso dá a entender também que ela, apesar dela ter uma ideia sobre o Deus do Elias, ela não confiava a princípio nesse mesmo Deus. Inclusive, quando depois acontece a morte ali da criança dela, ela de novo diz, olha, ô profeta, o teu Deus, ele mandou você vir aqui para me lembrar do meu pecado? O texto bíblico também não diz qual que era o pecado dela. Mas essa é mais ou menos a ideia que a gente pode dizer assim, olha, diante da morte, a gente precisa lembrar assim que a morte é uma consequência do pecado. E ela tinha essa noção também, olha, com a morte do meu filho, você veio me lembrar que eu sou pecadora? Em outras palavras, você veio me lembrar aqui que eu mereço a morte também? E a gente ainda tem que lembrar assim, olha, os hebreus, os israelitas, isso é bem claro também lá no Novo Testamento. Eles tinham a ideia de que o meu pecado, ele pode ser castigado nos meus filhos. Os hebreus tinham isso muito forte. Inclusive, tem um texto bíblico, onde se pergunta assim, por que um rapaz lá tinha nascido cego? Ele já nasceu cego. E Jesus fala assim, para que nele se manifeste a glória de Deus. Mas é interessante que os judeus eles tinham essa pergunta diante de si, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe para ele ter nascido cego? Agora a mesma pergunta está ali de novo. Olha, Deus ele está castigando o meu filho, ele está trazendo a morte por causa do meu pecado, e você veio me lembrar disso daí? Em outras palavras, a gente sempre pode lembrar assim, olha, o salário do pecado é a morte. É verdade. E diante da morte, a gente também pensa na nossa vida. E nos planos originais de Deus, a morte não fazia parte. Deus criou a gente para viver. De acordo lá com os primeiros capítulos da Bíblia, quando Deus criou, Ele deu vida. Mas Ele também disse, olha, não comam daquele fruto ali. Deus só tinha dado um mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Confie em mim, eu estou com vocês. Mas o ser humano não obedeceu, não confiou em Deus. E é interessante que Deus também deixa bem claro, agora tu és pó, lembra disso daí. E ao pó algum dia você tornará. A mensagem da morte, então, nesse sentido, ela é dura. A gente lembrar assim, olha, que nós somos pó, tu és pó. E ao pó um dia você vai tornar. É uma mensagem dura para nós. Mas aí a gente precisa entender que a mensagem da morte, ali daquele rapazinho, daquela criança, ela passa a ter um outro sentido a partir da ressurreição também daquela criança. Diz que Deus devolveu a vida para aquela criança, devolve ela para os braços agora da sua mãe. E é interessante que no final ela faz novamente uma outra afirmação. Ela diz assim, olha, agora eu sei quem é esse teu Deus. Ela de novo diz, agora eu conheço esse teu Deus também. E agora ela passa a conhecer também que esse teu Deus, ele pode inclusive vencer a morte. Diante da morte física, a gente sabe que talvez todos nós em algum momento vamos passar por ela. E ela não precisa assustar a cada um de nós. Especialmente quando a gente crê naquele que é o Senhor da vida. E essa que é a grande beleza também, porque a gente sempre sabe que essa é a grande beleza da vida do cristão, porque agora a gente sabe assim, olha, que a nossa vida, de fato, ela não termina ali na sepultura, ou na cremação, ou seja lá como for o ritual fúnebre.
A gente sempre pode lembrar também que a nossa vida ali só está começando. E a gente também sabe que não é uma reencarnação, e não é um vagar por aí pelo mundo, ou voltar até numa planta ou num animal. A gente sempre é lembrado também aquilo que Jesus Cristo, por exemplo, disse para aquele malfeitor, um deles que estava lá na cruz junto com ele. Em verdade, eu te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. E é interessante a gente lembrar disso também, que essa é a promessa que Jesus faz também para cada um de nós. E a gente pode olhar para a morte de Jesus Cristo também e sempre lembrar assim, olha, que Jesus Cristo, diante da morte, que também vem lembrar que nós somos pecadores, ele vem e carrega o nosso pecado. A gente também pode se fazer essa pergunta: vieste lembrar-me o meu pecado? Essa é a notícia muitas vezes que a morte traz consigo. Só que a gente sempre pode lembrar de uma coisa. Primeiro, que Cristo carregou os nossos pecados. Quando ele morreu lá na cruz, e diante da morte dele também, a gente não pode lembrar disso, ele carregou os pecados de cada um de nós. E não só de nós, mas o texto de João 3,16 é bem claro em dizer assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. A gente pode olhar isso agora na morte de Jesus, mas a gente também pode ter uma outra certeza. Jesus não ficou na morte. Diante da notícia da morte, a gente sempre pode lembrar assim, olha, Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. E é isso que a gente também crê, que mesmo que a gente passe pela sepultura, a gente tem essa promessa: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas a gente também tem outra promessa, que Deus um dia vai voltar, e Ele diz assim, que todos vão ressuscitar. Alguns para a condenação eterna e outros agora com seu corpo glorioso para a vida eterna. Você crê nisso também? Agora a gente também é convidado a anunciar isso para o mundo que a gente vive. Diante daquelas pessoas que também se fazem essa pergunta, vieste lembrar-me do meu pecado? A gente também pode sempre lembrar dessa nossa certeza, dessa nossa alegria que a gente também tem, que é diferente desse mundo que a gente vive. Lembrar disso, que Deus nos ama, que Deus carregou as nossas dores, que Cristo na cruz carregou os nossos pecados também, com a sua morte, para que a gente tenha vida. E mais do que isso, Jesus Cristo também ressuscitou. Ele venceu a morte para que nós também tenhamos essa certeza conosco. Assim como Ele ressuscitou, assim um dia nós também vamos ressuscitar. Que Deus nos guarde sempre. Que a cada dia nós aproveitemos a nossa vida, as oportunidades que Deus também nos concede. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu lembro que eu também, nesse período final assim, do ano da igreja, eu terminei o sermão usando uma poesia daquela autora Ana Vilela, que diz assim: a vida é trem-bala. Lembram dessa música? Parceiro. A gente é só passageiro prestes a partir. Toma o teu filho no colo e abraça os teus pais enquanto eles estão aqui. Acho que essa é uma mensagem sempre verdadeira também para a nossa vida. Toma o teu filho no colo. Abraça os teus pais enquanto eles estão aqui também, nessa vida. Porque a gente está nessa vida e ela é trem-bala. Mas a gente sempre tem uma esperança também. Que Deus está conosco. Deus sempre está concedendo a farinha e o azeite necessário para a nossa vida. Deus está nos sustentando amorosamente. Mas mais do que nos sustentar aqui, Ele também sempre nos lembra do seu amor e do seu perdão. Carreguem sempre essa certeza também na vossa vida, no vosso coração, e falem também dessa certeza ao vosso próximo, ao vosso irmão, aos vossos familiares,
aos vossos irmãos do banco da igreja também. Que Deus abençoe sempre. Amém. Vou passar alguns avisos que o pastor Nathaniel deixou para nós. Deixa eu só... Muito bem aqui. Então, na nossa agenda dessa semana que nós temos, como a gente falou no início da mensagem, né? O pastor Nathaniel e as lideranças da congregação estão lá em Toropi, nesse dia, participando da reunião do distrito nosso aqui, a nossa região, Distrito Pioneiro, né? Que envolve aqui a cidade de Santa Maria, Santiago, São Pedro, Toropi, Mata, Alegrete, vai até a fronteira, São Borja e assim vai, né? Também, tá bom? Na terça-feira, às 19 horas, nós temos ensaio do coral. Quarta-feira, às 2h30 da tarde, nós temos o departamento da terceira idade e também o departamento de assistência aos enfermos e enlutados. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos o departamento de integração. Além do estudo desse dia, às 20 horas, nós temos também um jantar e as reservas precisam ser realizadas pelo WhatsApp com o Patrick, com a Karine, com o seu Gelson também e com o Cláudio, tá bom? Então fica aí o convite. Sexta-feira, o Departamento de Integração também convida a cada um de vocês. Sábado, às 2h30 da tarde, nós temos também mais um encontro do Departamento de Evangelismo. Também no sábado à tarde, às 16 horas, ensaio do programa de Natal. O ensaio começou ontem, né? À tarde. Acho que começou ontem. Só tinha 2 pessoas ontem. Hã? Foram 2 ensaios. Ah, já é o segundo, viu? Estou atrasado, né? Tá bom. Então, vamos participar do ensaio também do programa de Natal, especialmente mandando as crianças, né? O pastor Nathaniel sempre tem colocado lá no grupo também, né? Precisamos das crianças aí para os ensaios. Domingo que vem a gente tem o nosso culto também às 9 horas da manhã, aqui na igreja. E ainda também é lembrado aqui sobre a questão do seu voto, a sua decisão, né? Tanto de atuação em algum desses departamentos que nós temos, né, aqui na igreja, de grupos onde você pode se encontrar com as suas habilidades, com seus conhecimentos, com os dons que você também tem, né, ou que você pode desenvolver também, né, com a ajuda do grupo, com a instrução que sempre é dada e recebida também, tá bom? E essa ficha, então, ela precisa ser entregue preferencialmente até o culto do Dia de Ação de Graças, no dia 21. Também a lista de doações das flores e do vinho para a Santa Ceia para o ano de 2022 também precisa ser atualizada. Então, a gente pede que vocês também falem com as pessoas da recepção, né, a respeito disso, para que cada um já vá dizendo, olha, eu vou doar vinho tal dia, eu vou doar flores também tal dia, que fazem parte também aqui do nosso culto, tá? E ainda também, o último aviso que tem aqui é as doações para o culto de ação de graças, né, que a gente vai ter aí no dia 21 também. Então, as doações podem ser anunciadas com a Inês. A Inês está aí? Ali, ó. Dona Inês. Levanta a mão de novo, Dona Inês. Ali, ó. Então, vocês podem falar com ela, né? O que pode trazer, especialmente, ela tem uma lista ali, e a gente pode, então, participar dessa forma. Sempre lembrando, assim, né, que o culto do Dia de Ação de Graças também sempre é um momento de evangelismo para nós, importante. Todo culto né? Todo culto a gente pode convidar as pessoas, mas também, assim, sempre um momento especial para a gente olhar para trás e agradecer a Deus pelo ano, pelas bênçãos também que Ele sempre tem derramado sobre nós. Tá bom? E lembramos também sempre, né, que as nossas ofertas também fazem parte do nosso trabalho, da nossa vida cristã também.
né? Assim a gente também presta culto a Deus e a gente compartilha por meio das ofertas também o perdão, a vida e a salvação. Então, nesse momento também, nós vamos cantar então o próximo hino, lembrando como Deus sempre nos guarda, nos abençoa, concede sempre o necessário para cada um de nós. E enquanto nós cantamos, também as ofertas podem ser trazidas até a frente. Oremos. Deus Pai, Criador do céu e da terra, somente em Ti rendemos louvores. A Ti rendemos louvores. Te agradecemos por toda a criação e por mantê-la em nosso benefício. Obrigado por providenciar tudo para o nosso sustento físico e espiritual, pelo perdão recebido e pelos sacramentos. Pai, entregaste Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor, para que tivéssemos vida em abundância. Por isso pedimos paciência e confiança nos Teus propósitos, para que a nossa vida seja reflexo do Teu amor. Te pedimos que abençoe o trabalho da Tua Igreja, Distrito, IELB e da Diretoria Nacional, para que a palavra continue a chegar cada vez mais a mais pessoas. Pai, pedimos em favor daqueles que estão se preparando para entrar no ensino superior, em especial a Isabela Alice, o Gabriel Geyer e a Marina Monteiro. Abençoe seus estudos e que tenham sucesso na profissão para o qual buscam sua formação. Pedimos também que envie o Espírito Consolador aos enlutados, e em especial aos familiares de Dora Fonseca, e aos enfermos, Sérgio Languinski, Osmar Bittencourt e Orlando Gomes. Pai, ajude-nos a lembrar, confiar e nos alegrar nas Tuas promessas, assim como a viúva de Sarepta. Fortaleça a nossa fé para continuarmos firmes até o fim e confiantes, assim como o salmista Davi no Salmo 16:11 diz: Tu me mostra o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Em nome de Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém.
Neste momento, então, nós seguimos com a liturgia para a Santa Ceia. O Senhor esteja com vocês. Elevem o coração. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças ao Senhor, Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oramos o Pai Nosso em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque este é o cálice, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo por meio do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. A paz do Senhor seja com vocês para sempre. Amém. Podem sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, nós vamos também cantar, louvar ao nosso Deus, né? E como nós estamos novamente fazendo de costume, né? Nós vamos ter uma fila de um lado, outra fila aqui desse, né? Durante então a distribuição da Santa Ceia. Vinde, porque tudo está preparado.
Que bom é a gente poder mais uma vez participar também da Santa Ceia, né? A Santa Ceia sempre também nos lembra o amor de Deus, o cuidado dele também em nossa vida, e ele vem de forma física também a cada um de nós com o seu amor, com o seu perdão, nos fortalecendo e também nos lembrando sempre também da vida eterna. E agora nós também vamos nos despedir, agradecer então, né? Seguimos com a ação de graça também por este momento da ceia. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre será. Amém. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que venha. Demos graças a Deus e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. E com você também. Louvemos ao Senhor. Demos graças a Deus. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Podem sentar? Que Deus sempre continue guiando, guardando a vida de cada um de nós. Que o seu amor também sempre nos mantenha firmes, para a gente seguir na jornada da nossa vida e assim também a gente sempre olhar para o prêmio da vida eterna que nós temos sempre em Jesus Cristo. Nós finalizamos então o culto desse dia, agradecendo também a cada um de vocês que esteve aqui, especialmente as pessoas que participaram também, se dispuseram em cada um das suas áreas também de atuação, a participar também desse nosso culto. Finalizamos cantando. Pai.
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisita a terra, gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar. Que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver.